Os ventos da Revolução Comunista chegaram ao Brasil quando os operários já estavam em pé de guerra. Reclamavam do aumento do custo de vida e rebaixamento dos salários, jornada de até 14 horas, fábricas insalubres, exploração de mão de obra infantil e feminina. As condições do trabalho no Brasil vinham piorando desde o início da década. Os operários se organizavam, principalmente sob a influência dos imigrantes anarquistas. Em 1917, uma grande greve paralisou São Paulo. A repressão foi violenta. Um operário morreu. Dezenas foram presos. Os líderes estrangeiros deportados. Nos 2 anos seguintes, o movimento operário cresceu e se alastrou pelo país. Em novembro, os anarquistas planejaram tomar o poder. Os líderes foram presos. Em março de 1922, nasceu o Partido Comunista do Brasil. Dia 16 de janeiro de 1919. O presidente eleito Rodrigues Alves morreu em consequência da chamada gripe espanhola que assolava o Brasil. A origem da gripe foi atribuída aos cadáveres insepultos da Primeira Guerra. O vírus teria sido trazido ao Brasil por imigrantes, a maioria espanhóis. Ela tomou conta das capitais, principalmente Rio e São Paulo, em 1918. As pessoas morriam aos borbotões, muitas vezes na calçada. Os caminhões passavam recolhendo os corpos, que eram envoltos em lençóis e enterrados em valas comuns. Os presos foram obrigados a trabalhar como coveiros. Só no mês de outubro, a gripe matou 8.000 pessoas em São Paulo. E foi embora tão repentinamente como chegou. Vamos acompanhar. 15 de setembro de 1928. Neste prédio de Londres, Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar um número incontável de vidas: a penicilina. Fleming era um bacteriologista e trabalhava na Escola de Medicina da Universidade de Londres. Durante suas pesquisas, ele deixou abandonada por vários dias uma placa com bactérias estafilococos. Quando examinou a placa novamente, notou que as bactérias tinham morrido em contato com um fungo levado pelo ar. Fleming identificou o fungo como penicillinum e batizou seu subproduto antibactericida de penicilina. A penicilina funciona interferindo no crescimento da parede da célula das bactérias. Quando a parede enfraquecida se rompe, a bactéria morre. A descoberta valeu a Fleming o Prêmio Nobel de Medicina de 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, a penicilina estava em uso geral e era um remédio quase milagroso, curando e salvando um número incontável de pessoas. Dia 24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como uma quinta-feira negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir.
O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso. Em 1931, a queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil, a era do Rei Café.